Todos nós já vimos ou até mesmo já recebemos um sinal de alerta em algum momento, seja no trânsito, quando um semáforo nos avisa para parar, ou algo mais simples, como uma luz de aviso no painel do carro indicando que algo não vai bem. Esses sinais, eles são importantes porque nos ajudam a evitar problemas maiores. Da mesma forma, na nossa caminhada espiritual como jovens, Jeová nos dá sinais de alertas para nos ajudar a manter o nosso caminho puro. Em um mundo cheio de influências que podem nos desviar, é fácil ser atraído por coisas que parecem inofensivas, mas que podem acabar nos afastando de Jeová. Por isso, aprender a reconhecer esses sinais de alertas espirituais e agir a tempo pode fazer toda a diferença para nos mantermos o nosso caminho puro. Nesse discurso, nós vamos ver como é que um jovem pode perceber esses sinais de alertas e tomar decisões que os ajudem a manter a vida e os seus pensamentos puros diante de Jeová Deus. Então, nós vamos falar basicamente de 3 coisas que com certeza nos ajudarão a continuar a manter a pureza da nossa caminhada espiritual. Qual é o primeiro? Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, número 119, versículos número 9. Esse salmo vai nos ajudar a ver a primeira coisa que, como jovens, podemos fazer para manter puro o nosso caminho. Salmo 119, versículos número 9, diz o seguinte: Como pode um jovem manter puro o seu caminho? Por estar vigilante e agir de acordo com a tua palavra. Bom, o que significa basicamente estar vigilante? Em termos simples, significa estar atento, estar alerta. Então, como jovens, infelizmente, nós podemos correr o risco de deixar de estar vigilantes. Mas como é que alguns jovens fazem isso especificamente? Lá no trabalho, lá na escola, eles começam a desenvolver amizades com quem não serve a Jeová. Alguns jovens, eles baixam a guarda e chegam ao ponto de achar que essas amizades que não servem a Jeová são melhor que as amizades de irmãos espirituais. Quando um jovem começa a pensar assim, é porque ele está a deixar de ser vigilante, e isso pode fazer com que ele não consiga manter puro o seu caminho. Por isso, queridos jovens, nós devemos ter essa determinação. Queremos desenvolver amizades com aqueles que amam a Jeová. Queremos continuar vigilantes, atentos, percebendo todos os sinais de alertas que Jeová nos dá. Mas existe uma segunda forma de mostrarmos que queremos manter puro o nosso caminho como jovens. Qual é a segunda? Agora vamos ler o livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 24 e também o versículo número 31. Qual é a segunda coisa que como jovens podemos fazer, além de continuar vigilantes, para manter puro o nosso caminho? O versículo 24 diz o seguinte: Gosto muito das tuas advertências, elas são minhas conselheiras. E o versículo 31: Apego-me às tuas advertências. Ó Jeová, não me deixes ficar desapontado. Será que conseguiu perceber como nós jovens podemos manter puro o nosso caminho? O salmista aqui deixou claro por nos apegar às advertências de Jeová. Por exemplo, a leitura da Bíblia, o estudo pessoal da Bíblia, são coisas que um jovem pode fazer para manter puro o seu caminho. Mas agora, por que essas coisas são tão importantes? Por exemplo,
Quando nós olhamos na imagem, no nosso manual de atividade, nós vimos um jovem cristão a fazer um estudo da Bíblia. Mas é interessante, queridos irmãos, que ao fazer esse estudo, com certeza que ele está a se lembrar das advertências de Jeová. E ao se lembrar, isso faz com que a determinação dele de manter puro o seu caminho fique mais fortalecida. Então, o que é que nós podemos aprender com isso? Uma vez que nós temos a tendência de esquecer, nós devemos nos esforçar a continuar a lembrar todas as advertências que já recebemos de Jeová e apegar-se a ela. Por outro lado, nas reuniões, nós podemos ouvir essas advertências. Pode ser que um irmão faça um comentário de uma advertência que tem mesmo a ver conosco, um ponto que nós precisamos melhorar. Em vez de nós vermos aquilo como um ataque, nós precisamos ver aquilo como um alerta. E quando existe alerta, nós precisamos tomar a ação para mudar as circunstâncias. Nós queremos nos esforçar a apegar-se a todas as advertências que Jeová nos dá, seja por meio de um discurso, por meio de um comentário ou por meio do nosso próprio estudo pessoal. Nós queremos levar a sério esses sinais de alertas se quisermos manter puro o nosso caminho. E por fim, a terceira coisa que nós podemos fazer está no livro dos Salmos número 119, versículos número 37, que também convido todos a acompanharem, por favor. Desvia os meus olhos daquilo que não tem valor. Preserva-me vivo no teu caminho. Conseguiu perceber o que é que nós podemos fazer? Desviar os olhos daquilo que não tem valor. Bom, queridos irmãos, hoje em dia nós vivemos num mundo em que a autogratificação é quase sempre a primeira escolha. Isso faz com que as pessoas não pensem duas vezes ao se deparar, por exemplo, com imagens imorais na internet. Mas essa escolha pode ser perigosa porque ela faz ignorarmos tudo o que está à nossa volta. Alguém que vive da autogratificação, de apenas satisfazer os seus desejos por meio do que vê, é como alguém que, por exemplo, focam nele a luz de uma lanterna muito forte. O que ele vai conseguir ver é apenas aquela luz, ele vai ficar impossibilitado de ver o que está à sua volta. Então, quando nós agimos com a autogratificação, não controlando aquilo que vemos na internet, é como se tivéssemos uma lanterna focada para nós e não conseguimos ver os sinais de perigo. Então, nós queremos ter muito cuidado. Para manter puro o nosso caminho, nós precisamos desviar os nossos olhos daquilo que é mau, daquilo que não tem valor. Queridos irmãos, se nós fizermos isso, com certeza poderemos conseguir manter puro o nosso caminho como jovem. Será que você ainda lembra o que nós aprendemos? Como podemos ver, Jeová, de forma amorosa, Ele tem nos dado sinais de alertas, alertas que podem nos ajudar a manter puros os nossos caminhos. E nós conseguimos perceber 3 coisas que nós podemos fazer para conseguirmos perceber esses alertas e continuar a manter a pureza no nosso caminho. Ainda lembra quais são as 3 coisas que nós podemos fazer como jovens? A primeira, precisamos continuar vigilantes. Nós não queremos desenvolver amizades com aqueles que não servem a Jeová. A segunda, precisamos apegar-nos às advertências de Jeová. Isso significa que nós precisamos ler a Bíblia, estudá-la profundamente e sempre que alguém fizer um comentário sobre um aspecto que precisamos melhorar, não queremos levar aquilo pelo lado pessoal. Queremos encarar aquilo como um alerta e um sinal de que precisamos melhorar. E por fim, devemos desviar os nossos olhos do que é mau, daquilo que não tem valor. Nós não queremos como olhando na luz de uma lanterna sem olhar os perigos à nossa volta. Portanto, é possível, como jovens, mantermos puro o nosso caminho.